Cumprimento a amada igreja do Pai do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Mais um dia nós estamos aqui para adorar e glorificar o único Deus Todo-Poderoso. Amém? Quantos estão felizes de estar na casa do Senhor? Louvado seja o nome do Senhor pela sua vida. Hoje, mais um elo dessa campanha, o terceiro, nós vamos falar sobre sabedoria. E nessa noite quero dizer para você, você foi sábio. Por você estar aqui, para escutar a voz de Deus. Nessa noite você foi sábio por deixar os seus afazeres e estar aqui para fazer a vontade do Senhor. Amém? Gostaria que o seu irmão abrisse a palavra do Senhor comigo. 1 Coríntios. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Estava orando ao Senhor, falando: Deus, fala comigo, Senhor. Traz uma mensagem ao meu coração. Porque de mim eu não tenho nada, mas o Senhor é o Todo-Poderoso, o que tem toda a sabedoria. Porque toda a sabedoria vem de Deus. Amém? Não sabedoria humana. Hoje nós vamos falar de sabedoria, mas não uma sabedoria que o mundo tem, que as pessoas, que nós muitas das vezes adquirimos. Mas nós vamos falar de uma sabedoria mais elevada, uma sabedoria que vem de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Vamos estar aqui, ó. Como vencer os desafios. O primeiro elo, determinação. O segundo, esperança. E o terceiro, que é hoje, sabedoria. Como vencer? Como vencer? Amém? Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 1, versículo de 1 em diante. Eu, Paulo, que fui chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, escrevo junto com os irmãos, sustento esta carta à igreja de Deus que está na cidade de Corinto. Escrevo a todos os que pela sua união com Cristo Jesus foram chamados para pertencer ao povo de Deus. Esta carta eu também para aqueles que em todos os lugares adoram o nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Versículo 4. Eu sempre agradeço ao meu Deus por causa da graça que Ele tem dado a vocês, por meio de Cristo Jesus, por estarem unidos com Cristo Jesus. Vocês foram enriquecidos em tudo, tanto no dom de anunciar o Evangelho, como no dom da sabedoria espiritual. Olha que palavra tremenda, versículo 5. Portanto, unido com Cristo Jesus, vocês foram enriquecidos em tudo, tanto no dom de anunciar o Evangelho, como no dom da sabedoria. Mas aqui não fala sabedoria humana, sabedoria espiritual. Versículo 17. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para anunciar o Evangelho, e anunciá-lo sem usar a linguagem da sabedoria humana, para não tirar o poder da morte de Cristo na cruz. De fato, a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que estão se perdendo, mas para nós que estamos sendo salvos é poder de Deus.
Pois a Escritura Sagrada diz: destruirei a sabedoria do sábio, acabarei com o conhecimento dos instruídos. Então, o que poderão dizer os sábios e os instruídos? O que vão dizer os grandes adoradores desses mundos? Deus demonstrando que a sabedoria deste mundo é loucura, pois Deus, na sua sabedoria, não deixou que os seres humanos o conhecessem por meio da sabedoria deles. Pelo contrário, revelou salvar aqueles que creem, e fez isso por meio da mensagem que anunciamos, a qual é chamado de loucura. Os judeus podem milagres como prova, e os não-judeus procuram a sabedoria, mas nós anunciamos Cristo crucificado, uma mensagem que para os judeus é ofensa e para os não-judeus é loucura, mas para aqueles que Deus tem chamado, tanto judeus como não-judeus, Cristo é poder de Deus e a sabedoria de Deus. Pois aquilo que parece ser a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e aquilo que parece ser a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Até aqui, pode se assentar em nome de Jesus. Glórias a Deus. Aqui nós vamos ver apóstolo Paulo, ele enviando essa carta para a igreja de Corinto, a qual ele revela, falando sobre a fraqueza humana e a sabedoria de Deus. É interessante que aqui ele nos revela no versículo 5: pois estaremos unidos com Cristo Jesus, vocês foram enriquecidos em tudo, tanto no dom de anunciar o Evangelho, como na sabedoria espiritual. Quantos conhecem o Evangelho? Você que conhece o Evangelho, que já conhece a palavra de Deus, levanta sua mão. Você foi enriquecido em sabedoria de Deus. Mas sabe o que é interessante? Que quando ele fala sobre sabedoria de Deus, ele fala sobre a loucura do mundo, a qual muitas pessoas, ela deposita a sua própria sabedoria, achando que está fazendo a vontade de Deus. Muitas das vezes nós achamos: porque eu fiz tal coisa, conquistado pelo nosso próprio braço. Se não é Deus em nossas vidas, nós não conquistamos nada. Se não é Deus depositar a sabedoria dele em nossas vidas, nós não temos nada. Você está aqui nessa noite porque Deus te escolheu, porque Ele colocou sobre você a presença do Espírito Santo e te deu sabedoria para você escolher estar aqui nessa noite, para louvar e engrandecer o nome dEle. A maior sabedoria do homem não é ter dinheiro, não é conquistar as coisas nesse mundo. A maior sabedoria do homem é saber conquistar o reino de Deus, é saber conquistar as coisas espirituais, porque a própria palavra de Deus diz: buscai primeiro ao reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando nós buscamos primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, Deus deposita sobre nós a sua sabedoria. Deus coloca sobre você a sabedoria dele, para você conquistar as coisas. Eu me lembro muitas das vezes que eu fiquei desempregado, e eu não sabia fazer nada.
E eu falei para Deus: Senhor, deposita sobre mim a tua sabedoria, porque eu preciso trazer o sustento para minha casa. Eu só trabalhei em pizzaria. E sabe o que é interessante? Deus me colocou para trabalhar de pintor. Não sabia nem pegar no rolo. Deus abriu meu entendimento. Dali eu virei pedreiro, eletricista, porque Deus depositou sobre a minha vida a sabedoria dele, porque de mim eu não tenho nada. Quando Deus coloca algo na sua vida, você não pode achar: isso vem de mim mesmo, eu conquistei, eu estudei, eu fiz faculdade. Se Deus não te capacitar, você não é nada. Se Deus não depositar sobre você a sabedoria, você não conquista nada. Nós não somos nada sem Deus. Mas muitas das vezes nós questionamos, falando: mas até o ímpio prospera. Sabe por quê? Porque ele corre atrás. Muitas das vezes ele pede a Deus, mesmo sendo ímpio, coisas que muito cristão não faz. Sabia disso? Até mesmo o ímpio, pessoas que eu falo ímpio, que nem buscam a Deus, que não vão para a igreja, mas muitas das vezes eles oram, ele pede a Deus, para Deus dar o conhecimento, para Deus dar o entendimento. E muitas das vezes pessoas que estão dentro da igreja perecem. A Bíblia diz que perece por falta do quê? Por falta de conhecimento, por falta de sabedoria, mas não sabedoria humana. Perece por falta de sabedoria espiritual. Sabedoria é entendimento, é ter uma intimidade com Deus, é buscar primeiro as coisas de Deus e a sua justiça, que Deus vai acrescentar na sua vida. E aqui nessa carta, apóstolo Paulo, é interessante que ele fala: de fato a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para o cristão se perdendo, mas para nós que estamos sendo salvos é poder de Deus. Pois a Escritura Sagrada diz: destruirei a sabedoria dos sábios e acabarei com o conhecimento dos instruídos. Quando nós achamos que somos alguma coisa, que nós fazemos, a Bíblia diz que Deus abate o soberbo, mas levanta os humildes. Quando nós achamos que é nós que fazemos, o mundo vai se desmoronar em nossa frente, porque tudo vem de Deus. Enquanto nós não reconhecemos que a sabedoria de Deus é maior do que a sabedoria humana, o povo vai perecer. Mesmo buscando a Deus, se você não buscar a sabedoria de Deus no momento que você precisar, talvez no meio da sua família, talvez no seu trabalho, nós vamos perecer. Muitas das vezes nós murmuramos perante Deus: Senhor, mas por que a porta de emprego não se abre? Porque você não pede a Deus. A Bíblia diz: pedir, pedir, dá-se-vos-á. Todo aquele que pede, ele recebe. Falta nós pedir a Deus: Senhor, abre o meu entendimento lá no meu trabalho para que eu possa crescer. Senhor, dá a sabedoria do Senhor para que eu possa prosperar. Muitas das vezes nós não prosperamos porque nós não buscamos a sabedoria de Deus, e porque nós não se esforçamos. Porque não basta você ter sabedoria e não se esforçar. Através da sabedoria vem um conjunto de coisas. Não adianta você pedir a Deus e Deus abrir entendimento, Deus abrir uma escola para você aprender, Deus te dá oportunidade,
para você se encher de conhecimento e você não querer. Se você quer crescer, peça a Deus, peça para Ele abrir o seu entendimento. Nesse serviço que eu estou agora, faz 2 anos, graças a Deus. Olha você ver como Deus é tão grande. Eu tirei a carta D, pela misericórdia de Deus. Deus abriu essa porta de serviço. E sabe o que é interessante? Eu nunca operei um MUC, nunca tinha dirigido um caminhão. E Deus abriu essa oportunidade para mim. Essa empresa, essa porta que se abriu, lá eles me deram curso de muqueiro, não precisei fazer teste para motorista, porque todos que entram lá fazem teste para dirigir, para ver se sabe dirigir mesmo. Eu não fiz nem teste, deram curso para mim, uns 5 cursos lá dentro. Sabe por quê? Porque Deus abre a oportunidade, basta você querer adquirir o conhecimento. As oportunidades, elas estão abertas em nossas vidas, todos os dias as portas se abrem. Muitas das vezes é os nossos olhos que estão fechados para a sabedoria de Deus. Muitas das vezes nós só reclamamos, só murmuramos e não reconhecemos o que Deus está fazendo em nossas vidas, as portas que estão se abrindo em nossas vidas, a oportunidade de adquirir o conhecimento que Deus está nos dando, a oportunidade, e só reclamamos. Gostaria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor comigo aqui em Tiago, uma palavra tremenda. Tiago capítulo 1, versículo 2, olha que palavra interessante. Meus irmãos, sinta-se feliz quando passarem por todo tipo de aflição, pois vocês sabem que quando a sua fé vencer essas provações, ela produz perseverança. Que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Mas se alguém te faltar de sabedoria, peça a Deus, e Ele o dará, porque Ele é generoso e dá com bondade a todos. Porém, peça com fé. Olha que palavra tremenda. Peça com fé e não duvidem de modo nenhum. Olha que palavra, irmãos. E não duvidem. Quantas das vezes as coisas se abrem, as portas se abrem, Deus nos dá a oportunidade e nós duvidamos. Será que é de Deus? Será mesmo que é Deus? Peça a Deus, mas peça com sabedoria. Porque Deus, Ele nos dá, irmão. Mas tem que pedir com fé. Com fé. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. É necessário. É necessário nós acreditar que Deus é capaz de fazer muito mais em nossas vidas. Não se sinta incapaz. Você tem um Deus todo-poderoso. Você quer um Deus mais sábio que esse, que fez nós do pó da terra, uma criatura humana que nem os homens sabem explicar, tentam adivinhar, tentam questionar. Cada célula do nosso corpo, ó que Deus divino, construir cada um de nós de uma forma diferente. Um mundo tão belo,
separar as águas. Olha para você ver que Deus maravilhoso, como está escrito em Gênesis. Que é uma sabedoria mais do que essa, capaz de fazer cada um com um pensamento, cada um de uma forma diferente. Nós vemos o mundo hoje se alastrando, a internet, as várias coisas. Mas nós temos que se apegar à sabedoria de Deus. Nós não podemos deixar as coisas do mundo corromper o nosso entendimento. Não podemos deixar as coisas do mundo sufocar o que Deus tem para nós. A maior sabedoria do homem é fazer a vontade de Deus, é buscar as coisas de Deus. Você quer ser sábio? Clame a Deus. Nunca duvide do que Ele pode fazer na sua vida. Nunca deixe de acreditar que é Ele que te capacita, que é Ele que te dá força, que é Ele que te levanta, que é Ele que te dá oportunidade. Salomão, a Bíblia vai dizer que ele pediu sabedoria a Deus. E a Bíblia vai dizer que ele foi um dos homens mais sábios do mundo, porque ele pediu sabedoria a Deus. Mas sabe o que eu vou dizer para você sobre a vida de Salomão? Que com toda a sabedoria dele, ele se corrompeu perante o mundo, perante os deuses pagãos. Sabe o que Deus traz para nós? Que nós temos que pedir sabedoria a Ele, mas continuar firme na presença dEle. Continuar apenas com um pensamento, com um propósito, que é adorar a Ele e se reconhecer que a sabedoria vem dEle. Reconhecer. Reconhecimento é uma palavra muito forte. Reconhecimento que foi Ele que te capacitou. Muitas pessoas adquirem e pedem a Deus sabedoria, Deus dá sabedoria, Deus dá oportunidade, Deus abre faculdade, e quando a pessoa está trabalhando, ela larga de Deus, deixa de vir para a igreja, deixa de cultuar a Deus, deixa de adorar a Deus, deixa de louvar a Deus. Não reconhece que quem deu a sabedoria foi Deus. Faz que nem Salomão. A Bíblia diz que Salomão conquistou muitas coisas com a sabedoria que Deus deu. Não adianta conquistar, irmãos. A maior conquista sua é o Espírito Santo estar na sua vida todos os dias. A maior conquista nossa é o Espírito Santo estar em nossas vidas todos os dias. Essa é a maior conquista. Porque não adianta, você pode conquistar o mundo inteiro, você pode ser sábio nesse mundo, você pode ser o homem mais rico nesse mundo, mas tudo vai ficar. Tudo vai ficar. Michael Jackson foi enterrado num caixão de ouro. Era muito rico, mas não adianta. Sendo que a maior riqueza é a presença de Deus. É a sabedoria, sabedoria espiritual, não sabedoria humana, quando está escrito Coríntios. É sabedoria espiritual, que só pode ser compartilhada com aqueles que acreditam em Deus, com aquele que deposita a sua fé em Deus, com aqueles que buscam a Deus, com aqueles que acreditam que Deus é o recompensador, o galardoador de nossas almas. Essa é a maior sabedoria. Você quer vencer o mundo? Adquire sabedoria espiritual para a sua vida. A sabedoria verdadeira de Deus. Você quer vencer as batalhas?
As batalhas, elas são vencidas com sabedoria divina. Porque todo dia nós lutamos, mas a luta é espiritual. Como a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas contra as potestades, contra as hostes espirituais da maldade. E só pode ser vencida espiritualmente, com uma sabedoria humana, com a sabedoria espiritual, a qual o mundo não conhece, porque o mundo não conhece a sabedoria de Deus. As pessoas do mundo não compartilham da sabedoria de Deus. Elas podem ser sábias no seu próprio entendimento, mas jamais elas vão compartilhar as coisas de Deus. E nós que estamos aqui, nós que acreditamos em Deus, você que busca a sabedoria de Deus, compartilhe nesse mundo. Aqui, como o apóstolo Paulo diz nessa carta aos Coríntios, que nós temos que divulgar o Evangelho de Deus com a sabedoria espiritual. Você quer ser sábio? Conquista almas para Deus. Ganhe as pessoas para Jesus. No seu trabalho, não seja igual elas. Seja diferente. Seja diferente aonde quer que você esteja. Aí as pessoas vão ver a sabedoria de Deus na sua vida. Elas vão ver algo diferente em você, a qual o mundo não enxerga, mas Deus pode revelar através da sua vida. Deus pode revelar através da sua vida, se você crer nele, se você pedir a ele, se você declarar a ele que você quer sabedoria, mas não sabedoria deste mundo, sabedoria celestial, sabedoria que vem de Deus e não dos homens. Você está disposto a ter essa sabedoria? Comece a pedir a Deus, comece a declarar a Deus. Sabe quando você estiver no seu trabalho, Senhor, eu preciso da sua sabedoria, para que eu possa compartilhar a tua palavra. O Senhor Jesus que morreu por mim na cruz e ressuscitou, para que eu possa passar essa sabedoria, não sabedoria humana, a qual o mundo já tem, mas compartilhar aquilo que o Senhor tem feito na minha vida. Peça a Deus e Ele dará. Salomão pediu sabedoria, mas não soube usar a sabedoria que Deus deu. Ele soube usar para este mundo, mas não para o mundo a qual nos espera, que é o reino de Deus. Você quer morar no céu? Quantos querem morar no céu aqui? Se você quer morar no céu, começa a clamar a Deus sabedoria humana, a sabedoria espiritual. Comece a declarar a Deus que você quer a sabedoria dEle, que você precisa dEle, mas que você sabe usar essa sabedoria dEle. Peça a Ele. Ele tem esse poder para nos conduzir. Declare a Ele nessa noite. Fala: Senhor, sem a tua presença, sem a tua sabedoria, eu não sou nada. Porque nós não somos nada mesmo. Sem Deus nós não somos nada. Nós temos que reconhecer isso. Em Provérbios capítulo 4, versículo 3: apegue-se à sabedoria e não a largue, guarda, porque ela é a tua vida. Em Provérbios capítulo 4, versículo 13. Agora em Provérbios capítulo 2, versículo 6, a palavra do Senhor diz assim: e o Senhor quem dá a sabedoria e o entendimento vem dele. Em Provérbios capítulo 16, versículo 16: é melhor conseguir sabedoria do que ouro, é melhor ter conhecimento do que prata. Mas conhecimento de Deus, sabedoria de Deus. Provérbios 24, 3:
Com a sabedoria se constrói o lar, e sobre a prudência ele se afirma. Com a sabedoria de Deus se constrói um lar. Por isso que a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a destrói. Isso serve tanto para o homem também. Se o homem for tolo, ele destrói a sua casa, destrói o seu casamento. Por isso que nós temos que pedir a Deus sabedoria, para nós saber lidar no dia a dia com a nossa casa, com a nossa família, com nossos filhos, com o nosso trabalho, porque senão, se não for Deus, nós se corrompemos. Deus te trouxe aqui nessa noite para te alertar, para que você possa aclamar Ele, a sabedoria dEle, para que a sua família não seja destruída. Porque muitas famílias estão sendo destruídas por falta de conhecimento, mas não conhecimento humano, conhecimento de Deus. Muitos lares, muitos casais se separando, mesmo sendo evangélicos, mesmo sendo dentro da igreja. O diabo, a Bíblia diz que ele está ao redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O diabo, ele não brinca de ser diabo. Ele não brinca, irmãos. Ele está dentro da igreja. Você acha que não? Você acha que o diabo não entra aqui dentro? Ele entra e ele sabe o que você está fazendo, o que você tem feito, como você tem andado, o que você tem olhado na internet, no Facebook, com quem você tem conversado no WhatsApp, no seu trabalho. Se você tem usado a sabedoria de Deus, o diabo ele sabe disso. Muitas pessoas, muitas das vezes cristãos, vamos dizer a maioria das vezes, envergonhando o evangelho. Sabe por quê? Traindo mulheres, marido que trai mulher dentro da igreja, louvando a Deus, erguendo sua mão, adorando a Deus e traindo. No seu trabalho, até mesmo na internet, porque a internet hoje é um meio muito fácil de conversar, até com pessoas de outro país. Trair não é só quando você sai com outra pessoa, não, irmão. É quando você fica dando em cima de outra pessoa pela internet. Em vez de você ter sabedoria de Deus e usar esse instrumento que Deus colocou sobre as nossas vidas, porque a internet ela não é do diabo, ela tem vários meios de ser usado. Se você tiver a sabedoria de Deus, você vai saber usar ela para divulgar a palavra de Deus, para fazer a vontade de Deus. Basta nós saber usar. Deus te deu o cérebro, irmão. Deus nos deu o cérebro tão abençoado que consegue guardar muitas coisas. Eu lembro de coisas quando eu era criança. Olha para você ver como Deus é maravilhoso. Deus nos deu esse entendimento e hoje nos colocou na presença dEle para adquirir o conhecimento dEle, a inteligência dEle, para que nós pudéssemos divulgar a vontade dEle, a palavra dEle, e fazer a vontade dEle. Usa esse conhecimento, usa essa sabedoria que Deus colocou sobre a sua vida, e faz a vontade dEle. Faz a vontade dEle. Não deixa Satanás, o diabo, se andar na sua vida, tirar esse conhecimento que Deus tem colocado. Porque Satanás ele tenta tirar o conhecimento de Deus das nossas vidas. Quando nós vamos esfriando na presença de Deus, ele vai minando a sua mente, ele vai minando a nossa mente, ele vai nos corrompendo.
achando que tudo é mentira, achar que fazer a vontade de Deus já não é mais aquilo, já não é mais o primeiro amor. Assim como ele fez com Salomão, mesmo pedindo a sabedoria de Deus, e Deus adquirindo e sendo reconhecido como o homem mais sábio do mundo, se corrompeu pela fraqueza deste mundo. Mesmo sendo o homem mais sábio do mundo, pediu a Deus, foi corrompido, porque não soube usar a sabedoria de Deus. E Deus nos trouxe aqui nessa noite para nos dar um alerta, para você saber usar, pedir a sabedoria dele, mas saber usar a sabedoria dele. Porque senão você pode conquistar o mundo inteiro e o principal você perder, que é a sua alma. Você pode ter sabedoria, pedir a Deus e conquistar qualquer coisa desse mundo, mas se você não guardar a sabedoria de Deus no seu coração e reconhecer que Deus que te deu a sabedoria para você fazer a vontade dele e não a sua vontade, você pode perder o principal, que é a sua salvação, que é a vontade dele, que é por isso que Jesus Cristo vem. Como diz o apóstolo Paulo nessa carta, a qual nós lemos, que Jesus morreu por nós naquela cruz. Jesus morreu para nos dar o direito da salvação e abriu a nossa mente, abriu o nosso entendimento para nós saber o que nós estamos fazendo é certo e o que nós estamos fazendo é errado, porque o conhecimento veio dele. Você tem essa decisão de você escolher fazer a vontade de Deus, que foi adquirida por Deus, ou fazer a vontade desse mundo, que é a sabedoria humana. Foi um alerta de Deus para nós nessa noite. Pode pedir, que jamais Deus vai deixar de nos dar. Como está escrito em Tiago. Aqui no Tiago, vou ler de novo para você ver, no versículo 5, primeiro 5. Mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, Ele dará, porque Ele é generoso e dá com bondade a todos. Você pode pedir e Ele vai nos dar, mas o alerta de Deus para as nossas vidas é saber usar a sabedoria dele, é saber colocar sobre nós a sabedoria e saber usar ela onde quer que você esteja, reconhecer que veio de Deus e Deus quer que você use para o bem, para a vontade dele. Amém? Hoje uma palavra sobre sabedoria de Deus, sabedoria espiritual, a qual o mundo não conhece, mas nós que estamos em Cristo Jesus conhecemos. Quer fazer a vontade de Deus. Amém? Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, que você possa guardar no seu coração. Talvez você fale assim, mas nossa, que palavra dura. Mas é a palavra dura que nos molda, sabe? É a correção de Deus que nos faz crescer. Quando a gente é criança, a gente apanha bastante, porque o nosso pai quer o melhor. Ele quer que você cresça, que você adquire o conhecimento que ele cresceu e adquiriu. Para que nós não venhamos errar, para que nós não venhamos falhar.
E Deus, Ele faz conosco dessa forma. Então nessa noite que você possa adquirir esse conhecimento, peça a Deus. Peça a Deus mesmo. Deus é capaz de fazer muito mais na sua vida do que você possa imaginar. A Bíblia diz que aquilo que não desceu ao nosso coração, que os nossos olhos não viu, que o nosso ouvido não ouviu, é o que Deus tem preparado para você. Deus tem melhor para você. Deus tem melhor para você. Não é só aqui nessa terra. Ele quer que você cresça aqui nessa terra. Ele quer que você tenha o melhor serviço, que você tenha o melhor salário, que tenha a melhor casa. Isso daí não é pecado. Ter o conhecimento de Deus não é pecado ser rico. O pecado é saber que toda riqueza, que todo conhecimento e sabedoria você adquiriu de Deus. Deus quer fazer dele um povo grande nessa terra, mas que você possa mostrar a grandeza de Deus sobre a sua vida. Para aqueles que estão ao teu lado, no seu dia a dia, aqueles que estão ao teu redor, no seu dia a dia, mostra para ele tudo aquilo que Deus tem te dado, toda a sabedoria, que é a palavra de Deus. A maior sabedoria é a palavra de Deus em nossas vidas. Todo dia que nós lemos, que nós buscamos a Deus, Deus nos enche de conhecimento, um conhecimento a qual o mundo não conhece. Daí nós não vamos se corromper perante esse mundo. Você vai saber lidar com cada coisa que aparecer na sua frente. Mas é a sabedoria de Deus, a maior sabedoria. A maior sabedoria o homem não pode te dar. Curso nenhum pode te dar. Faculdade nenhuma desse mundo pode te dar. Ainda que você estude teologia, ainda que você faça todo o mestrado desse mundo, não adianta nada se Deus não te dá a sabedoria dele. Você pode ser o maior pregador do mundo, falar a melhor língua desse mundo, da melhor forma, como eu vejo vários pregadores falando também de palavras muito difíceis. Não adianta nada se a sabedoria de Deus não estiver na nossa vida. Se o conhecimento de Deus não estiver em nosso coração, no dia a dia de nossas vidas. A sabedoria de Deus em nossas vidas é no dia a dia, é no nosso caminhar, é no nosso andar, é no nosso falar que ela é reconhecida por Deus. É na sua intimidade com Deus. É na nossa intimidade com Deus que nós vamos adquirindo a sabedoria com Ele e crescendo pouco a pouco, fazendo a vontade dEle, buscando dEle, que somente Ele tem para dar. Somente Ele tem para dar. Amém? Vamos colocar de pé nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Antes de trazer essa mensagem, Deus tinha falado muito ao meu coração. Talvez nós viemos buscar até mesmo, eu falo até mesmo com Deus, como eu falei quarta-feira que eu trouxe a mensagem sobre busca do Espírito Santo. Sabe, eu tento trazer uma mensagem assim que muitas das vezes traz conforto, mas a palavra dura, ela traz mais conforto ao nosso coração. Porque ela traz ao meu, porque eu também preciso. Eu também sou carente dessa sabedoria e eu busco todos os dias. Eu peço a Deus, porque eu também sou carente, porque eu também preciso, eu reconheço que sem Ele eu não sou nada. Que tudo que eu sei até hoje, que eu aprendi até hoje, veio de Deus. Nós temos que reconhecer
que tudo que nós somos, tudo que passou por nós e tudo que passa por nossas mãos veio dele, porque a maior sabedoria é dele, e ele que nos dá. Feche seus olhos. Querido Deus maravilhoso, eterno Pai, Senhor Deus, estamos aqui, Senhor Jesus, nesse domingo, nessa noite, nesse terceiro elo, Pai, falando sobre a tua sabedoria, a qual o mundo não conhece, Senhor. Enquanto muitos estão lá, Pai, nesse carnaval pulando, pessoas que prestaram faculdade, pessoas que prestaram mestrado, pessoas que têm o seu próprio conhecimento mais humano, nós estamos aqui reconhecendo que nós precisamos da tua sabedoria, que nós precisamos de ti, que sem o Senhor nós não somos nada. Sim, Pai, que o Senhor possa derramar sobre o teu povo nessa noite, o teu povo que veio aqui, Senhor Jesus, nesse propósito de buscar mais conhecimento, de buscar mais sabedoria do Senhor, sabedoria celestial e espiritual. Ó Pai, que o Senhor possa encher o coração, a mente dos teus filhos nessa noite, encher esse vaso, Pai, com a tua sabedoria, Pai, com o teu conhecimento, para que eles possam crescer e as pessoas possam ver sobre a vida deles a tua presença, a presença do teu Espírito Santo, Pai. Oh Senhor Jesus, venha sobre nós, Pai, com o teu poder, porque sem o Senhor nós não somos nada, sem o Senhor nós somos fracos, nós somos falhos. Oh Senhor, mas nessa noite nós reconhecemos que o Senhor é tudo sobre as nossas vidas, e que o Senhor possa nos encher como um vaso na casa do oleiro. Venha nos encher, venha nos dar sabedoria em nosso trabalho, venha nos dar sabedoria em nossa família, na nossa casa, no nosso dia a dia, Senhor. Sim, Pai. Oh Senhor, venha ajudar o teu povo, Pai. Sim, Pai, a ter mais entendimento da tua palavra. Venha nos ajudar, Senhor, a reconhecer que somente o Senhor é Deus em nossa vida, que somente o Senhor é Deus, Pai, na nossa casa. Sim, Senhor Jesus. Oh, aleluia. Declara a Ele que você precisa dEle, que você precisa da sabedoria dEle. Declara a Ele nessa noite que sem Ele você não é nada. Oh Senhor Jesus. Oh, aleluia. Precisamos de Ti, ó Pai. Precisamos de Ti no nosso casamento. Precisamos de Ti, Pai, para saber, Senhor Deus, criar os nossos filhos. Precisamos da Tua sabedoria, Senhor. Ó Senhor Jesus, porque esse mundo tenta nos corromper. Mas pedimos para o Senhor nessa noite, nos dê sabedoria. Oh Senhor Jesus, para nos dar, sim, meu Deus, com as coisas desse mundo. Oh Espírito Santo. Oh, aleluia. Sabedoria.
libertará. E se a verdade vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando a sabedoria de Deus entra em nossas vidas, nós nos tornamos pessoas diferentes. Quando nós adquirimos conhecimento de Deus, nós temos que mostrar para esse mundo que nós somos diferentes. Oh, aleluia! Que você possa mostrar. Que você possa mostrar que Deus é sobre a sua vida. Que as pessoas possam ver o brilho de Jesus em você. Quando as pessoas começarem a ver que você é diferente nesse mundo, é porque você está adquirindo a sabedoria, o conhecimento de Deus. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias ao nome dele nesta noite. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Que o teu nome seja louvado, que o teu nome seja engrandecido. Oh, aleluia. Glórias a Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Quando as pessoas começarem a ver algo diferente em você, é porque a sabedoria, não a sabedoria desse mundo, mas como diz em 1 Coríntios, a sabedoria espiritual está sobre a sua vida. É quando você estiver fazendo a diferença nesse mundo. É quando você estiver fazendo a diferença no seu trabalho. É quando as pessoas no seu trabalho olhar para você. Eu não vou brincar com essa pessoa dessa forma, porque ela é diferente. Aí sim nós estamos adquirindo a sabedoria, não sabedoria humana, mas sabedoria de Deus. Amém? Irmãos, que você possa guardar essa palavra no seu coração. Não somente ouvir aqui e chegar lá fora, esquecer tudo que foi dito. Não que você vai gravar cada palavra que foi falada, mas pelo menos um pouco, pelo menos reconhecer que toda sabedoria vem de Deus, e que nós temos que levar a presença de Deus sobre as nossas vidas, que o mundo tem que reconhecer que em nós há algo diferente. Há uma sabedoria espiritual, não uma sabedoria carnal. Que nós temos que carregar isso em nossas vidas. Então quando você sair dessa porta para fora, carrega isso em seu coração, que você tem que ser a diferença, que nós temos que ser a diferença em nossa casa, em nosso trabalho, que nós temos que ser a diferença, para que esse mundo possa reconhecer que Jesus está em nossas vidas, que o Espírito Santo faz parte de nós. Glória a Deus. Amém? Glórias a Deus. Eu agradeço essa oportunidade e que a palma louva ao Senhor em nome de Jesus.